Bem-vindos. A proposta para hoje é mergulharmos numa daquelas histórias que parece um autêntico quebra-cabeças teológico. Vamos tentar juntar as peças, seguindo as pistas desde as profecias mais antigas até ao momento do batismo de Jesus, para ver como tudo se encaixa de uma forma surpreendente. E para começar, vamos diretos ao assunto. À pergunta que está no centro de tudo isto. É a nossa grande questão, a peça-chave que vai guiar toda esta análise. Quem é, afinal, este servo? Ok, então, o nosso percurso vai ser este. Começamos com um servo misterioso, depois olhamos para um juízo, que talvez não seja bem o que parece. A seguir vamos descobrir a identidade do Messias, que se revela ser uma missão para todos. E por fim, o grande final, o batismo, onde tudo, mas tudo, faz sentido. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o servo misterioso. A nossa história começa, como muitas grandes histórias, com uma profecia. É o profeta Isaías que nos apresenta uma figura enigmática, mas que é absolutamente central para tudo o que se segue. E aqui está ela, a profecia. Eis o meu servo, a quem eu amparo. Reparem bem nesta linguagem, há aqui um apoio divino claríssimo. E a missão? Bem, a missão é gigantesca. Não é para um canto do mundo, é para levar a justiça às nações. Mas o que é mesmo fascinante é como este servo vai agir. Não é com gritos, não é com violência, nem com poder. Pelo contrário, a sua missão é subtil, é de gentileza. Olhem para estas imagens. Não quebrará a cana fendida, não apagará a torcida que fumega. É uma missão de cuidado, de restauração dos mais frágeis, com um objetivo final muito claro, a libertação. E isto leva-nos direitinhos ao nosso segundo ponto. Porque a profecia fala em trazer justiça ou juízo. E normalmente, quando ouvimos a palavra juízo, pensamos logo numa coisa, não é? Mas e se o significado aqui for completamente diferente? Preparem-se para uma surpresa. É isto mesmo. A nossa ideia comum de juízo é veredito, condenação, punição, medo. Mas o que Isaías nos propõe é o exato oposto. Em vez de condenação, temos salvação e libertação. Em vez de punição, gentileza. Em vez de medo, esperança. É uma viravolta completa na nossa compreensão da palavra. Portanto, para ficar bem claro, este juízo bíblico não é um tribunal que condena. É, na verdade, um ato de salvação. É Deus a pôr as coisas no sítio, a restaurar o que está partido e a libertar as pessoas da escuridão. Uma ideia muito, muito poderosa. Certo, já percebemos a missão, já percebemos o método. Agora a grande pergunta. Quem é, afinal, este servo? Vamos ao nosso terceiro ponto. Tentar desmascarar a sua identidade. A pergunta continua a pairar. Quem é esta figura que traz uma salvação tão gentil ao mundo? A resposta pareceu clara durante muito tempo, mas como em qualquer boa investigação, há sempre uma pista escondida que muda o rumo de tudo. A resposta mais comum, a mais óbvia, era o Messias. Um indivíduo, uma pessoa escolhida. Simples, certo? Pois nem por isso. Porque uma tradução antiga para grego, a Septuaginta, deita por terra esta ideia e revela algo novo. E aqui está ela, a revelação. A tradução grega diz: eis o meu servo Jacó, o meu eleito Israel. De repente, o servo tem um nome. Mas não é o nome de uma pessoa, é o nome de um povo inteiro. Isto é uma reviravolta e tanto, não acham? Isto muda completamente as regras do jogo. O servo não é um herói solitário. O servo é um coletivo, é o povo de Israel, que, mesmo no seu momento mais sombrio, no exílio na Babilônia, tem esta missão incrível de ser uma luz para o resto do mundo. Certo. Então a missão é de um povo. Mas será que fica por aí? Claro que não. A história continua e no nosso quarto ponto vamos ver como esta missão se expande e quebra todas as fronteiras que se possa imaginar. E o exemplo perfeito disto é a história de Pedro e Cornélio, que é quase cinematográfica. Temos duas visões a acontecer em simultâneo. Cornélio, um centurião romano, é instruído a procurar Pedro. Ao mesmo tempo, Pedro tem uma visão que lhe diz que nada do que Deus criou é impuro. O resultado? Pedro, um judeu, faz o impensável, entra na casa de um gentio e percebe que a missão é para todos. E as palavras dele são absolutamente revolucionárias para a época. Reconhece, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Isto é um momento de viragem. A missão do servo coletivo abre-se de par em par. A salvação já não é para um só povo, mas para qualquer nação. E agora, chegamos ao nosso quinto e último ponto, o clímax de toda esta investigação.
O batismo é aqui, nas margens do Rio Jordão, que todos estes fios que temos vindo a seguir, o servo, o juízo como salvação, a identidade coletiva, a missão universal, se vão juntar de forma espetacular. Imaginem a cena, o Rio Jordão, uma multidão de pessoas à espera para serem batizadas por João. E no meio delas, sem qualquer alarde, está Jesus. Ele não fura a fila, não pede tratamento especial, põe-se na fila com o seu povo, tornando-se um com o servo coletivo. E é nesse preciso momento que os céus se abrem. E uma voz ecoa, uma voz que é a chave final para decifrar todo este mistério que temos estado a explorar. Então, o que é que esta voz diz? Este é o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência. Olhem bem para esta frase, porque é uma fusão genial de ideias. A primeira parte, este é o meu filho, remete para os salmos que falam do Messias como rei. Mas a segunda parte, em quem pus a minha complacência, é uma citação direta, palavra por palavra, da profecia de Isaías sobre o servo. Incrível, não é? Ou seja, o que acontece no batismo é isto. Jesus une em si mesmo as duas figuras, a do rei poderoso e a do servo gentil. Ele coloca-se à cabeça desse servo coletivo, que é o povo de Israel, e inaugura a missão universal de salvação para o mundo inteiro. Os céus abrem-se e a promessa antiga de que Deus interveria cumpre-se ali mesmo, naquele momento. O batismo, visto assim, não é só um momento isolado. É muito mais do que isso. É a inauguração de uma realidade completamente nova. O ponto exato em que a profecia se transforma em ação no mundo. E para terminar, fica esta ideia, esta última provocação para pensarmos. Lembram-se do livro do Gênesis, do Espírito de Deus a pairar sobre as águas no início de tudo? Pois bem, e se este momento, com o Espírito sobre a água do Jordão, não foi apenas o cumprimento de uma profecia, mas o verdadeiro início de uma nova criação?